Programa Gestão de Negócios, nosso entrevistado de hoje é o Cláudio da Mota Aguilar, ele que é diretor da CMA, uma empresa que presta serviços de auditoria e consultoria. O nosso tema de hoje é auditoria investigativa e retomando agora no terceiro e último bloco, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os benefícios desse tipo de trabalho, quer dizer, em que sentido essa auditoria, além dos mais conhecidos, podem trazer para a empresa. Bom, professor, os benefícios são inúmeros, O que o empresário vê que interessa para ele é o remunerativo, ou em valores. A gente tem situações práticas onde a gente apurou desvios de 2, 3, 4, 5, 30, 40 milhões em períodos de 1 ano, 2, 3, e o valor que é percebido pelo trabalho não chega, professor, às vezes a 1, 2% do valor que foi desviado. Outro benefício que a auditoria desse tipo traz é o quê? A segurança tanto para o funcionário como para o empresário ou para o acionista. Por quê? Porque se alguém está com alguma intenção de fazer algum tipo de falcatrua, de fraude, de desvio, ela vai pensar 2 vezes. Porque ela sabe que mais cedo ou mais tarde a gente vai chegar no setor dela, no departamento dela e vai apurar o que está ocorrendo, né? Outro grande fator, professor, é o fator, vamos chamar entre aspas, policial. Porque, na realidade, a auditoria é como se o senhor tivesse alguém cuidando dos seus ativos, do seu patrimônio. Então, é uma segurança que o senhor dá, principalmente grandes empresários que a gente atua, que viajam muito, que têm muitos negócios, que ficam muito tempo fora da empresa. Por mais que tenham pessoas de extrema confiança dela, professor, nesses 17 anos, geralmente, quem desviou, quem armou, são essas pessoas de confiança. Dificilmente alguém vai desviar que não seja uma pessoa de extrema confiança do diretor ou do dono, porque essa pessoa, ela tem o conhecimento de todos os processos. Não vai ser um subalterno, um auxiliar que vai fazer isso. Então, o que acontece? Só de existir esse tipo de auditoria, a pessoa já vai pensar 2, 3, 4, 5, 10 vezes antes de fazer. Porque, professor, por a nossa experiência, mais cedo ou mais tarde, cai e vai aparecer. Então, é questão de tempo. Então, o empresário se sente mais garantido, mais seguro. São processos que são vistos mensalmente. Então, a blindagem começa a ocorrer. Ou seja, o senhor começa a amarrar os processos e os processos começam a ficar claros sem que haja esse tipo de problema, a falcatrua ou o desvio. Muito bem. Cláudio, esse teu trabalho está concentrado em alguma região? Como é que está distribuído esses teus clientes aqui no Brasil? Como é que está isso aí? Hoje o nosso escritório em Curitiba, professor, a gente atua a nível nacional. Nós atuamos muito fortemente em Santa Catarina, São Paulo e interior do Paraná. Já atuamos em vários estados do Brasil, Goiás, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Então, hoje a gente atua a nível nacional, é um trabalho que pode ser feito. A gente teve, em algumas situações, onde o empresário achava que pelo fato da distância poderia trazer problema. Não, professor, não existe esse problema, porque o que acontece, como eu falei lá no começo, existe uma ferramenta nossa. Essa ferramenta, o que acontece? Quando a gente extrai do sistema dele os dados, a partir dali ele já está amarrado. Então, o que acontece? Todas as informações, a partir daquele momento, não tem como nos escapar, porque tudo vai ser vistoriado e auditado. Então, o que pode ser é postergado, tipo, estão fraudando lá. Então, ele pode fraudar 10, 15 dias, ou 1 mês, ou 2, mas ele vai chegar no determinado momento que o senhor vai pegar e vai acabar com isso. Você poderia citar alguns casos assim mais específicos para dar exemplo para os nossos telespectadores de casos que vocês tenham levantado e que tiveram uma solução satisfatória? Bom, professor, se for citar todos os casos, nós temos que fazer um programa aqui de 24 horas e vai ser pouco. É uma das coisas que a gente até pensa em fazer um livro daqui a alguns anos, que foram tantas situações, professor, mas a gente tem alguns casos emblemáticos. Por exemplo, professor, nós tivemos um caso de uma grande indústria química, onde era desviados produtos químicos
essa empresa fazia um determinado produto, como que eles desviavam? Existia uma empresa de transporte que levava esse produto químico até esse cliente nosso. Alguns motoristas da transportadora colocavam dentro da cabine aqueles lingotes de trilhos de trem. Cada lingote daquele pesava em torno de 60 quilos. Então, 3 lingotes daqueles davam 180 quilos. O que acontecia? O motorista, antes de chegar nesse cliente nosso, ele tirava 180 quilos desse produto químico, ele tinha lacres sobressalentes, ele lacrava de novo, esse caminhão passava na balança na entrada, dava o peso correto, só que ele descarregava 180 quilos a menos. Na saída, ele saía, né? Ele não era pesado. Através daí de investigações, a gente percebeu isso. O que aconteceu? Um dia, quando um desses caminhões estava saindo, a gente mandou pesar e estava com esses 180 quilos a mais. Daí a gente foi até a cabine do motorista, a gente já sabia que existia isso lá, e pegamos esses lingotes, né? Então, esse é um caso. Nós tivemos um caso também grande, professor, onde foram desviados milhões de um cliente aí, onde existiam, numa determinada área, 4 funcionários e 16 fornecedores. O que eles faziam? A gente, através de investigações, a gente conseguiu descobrir, algumas empresas eram fantasmas, não existiam. Para o senhor ter uma ideia, 3 desses fornecedores, um endereço, um era num campo de futebol na cidade, o outro era um matagal, era uma rua onde era um terreno baldio, e o outro era no hospital, na Santa Casa de Misericórdia dessa cidade, o endereço da empresa. Daí o que a gente descobriu? Então, esses fornecedores, eles, através de e-mails que foram trocados, né, com esses funcionários, então eles mandavam a nota e não vinha mercadoria, ou mandavam a nota com a mercadoria pela metade, ou mandavam uma nota de um produto com um produto inferior, de qualidade inferior. Então, e assim eles foram durante 2, 3 anos e desviaram milhões, professor. Nós tivemos também um outro caso na área de compras, uma grande multinacional, onde o senhor olhava o processo que se iniciava da compra da mercadoria era um. Quando eles compravam a mercadoria, era uma outra mercadoria de uma qualidade inferior. E o que era aplicado na obra era uma terceira mercadoria de uma qualidade 3, 4 vezes inferior. Então, estava orçado aqui na primeira, professor, vamos dizer, 1,5 milhão. Eles compravam por 500 mil, existia daí vamos dizer, uma fraude aqui de 1 milhão, que era dividida entre compradores e esses fornecedores, e o que era aplicado na obra era uma mercadoria de 300 mil. Então, ou seja, de 1,5 milhão que a empresa pagou, foi usado na obra 300 mil, ou seja, a empresa teve um prejuízo de 1,2 milhão, professor. Então, professor, são N situações, N casos, em várias áreas, RH, transporte. Nós poderíamos ficar falando aqui em várias áreas, professor, que teria assunto para muito tempo. Muito bem. Nós estamos aqui, então, encerrando o nosso programa de hoje, falando aí sobre auditoria investigativa, auditoria preventiva. E nós agradecemos a presença do Cláudio aqui no programa para poder esclarecer os riscos, né, que, na realidade, ocorrem nas corporações quando não possuem um sistema de controle interno adequado. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, senhor. As câmeras estão aqui abertas para você dar as suas palavras finais para a gente encerrar o programa. Professor, muito obrigado pelo convite. O senhor sabe que o senhor é um parceiro eterno nosso. Eu gostaria só de que as empresas tomem mais cuidados. Eu acho que uma auditoria feita semestral ou anualmente é importante, porque ela traz um benefício tanto para a empresa como para os próprios funcionários. Muito bem. Termina aqui o nosso programa Gestão de Negócios. Para dúvidas, sugestões, escreva para a gente no tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.